Fala aí, rapaziada. Bahia e Inter se enfrentaram na Fonte Nova e o Bahia acabou ganhando de 1-0 do Internacional e aproximou muito o Inter lá da zona de rebaixamento essa derrota, né, pessoal? E a mídia esportiva de todo o Brasil falou muito a respeito desse jogo e sobre a má fase do Inter, se aproximando cada vez mais da zona de rebaixamento. Vamos ver aqui. Em Salvador choveu muito ao longo do dia. Ainda assim, tenho que fazer aqui o elogio à diretoria do Bahia, né? O pessoal lá da... Graças a Deus trocou o gramado. Ufa! Trocaram o gramado. Até que enfim, hein? E como ele sustentou. A cor já tá A cor de já tá outra gramado. coisa, né? A cor de gramado. E olha, o gramado sustentou muito bem, porque choveu um absurdo lá em Salvador ao longo de todo o dia. O Inter começou a bola rolou melhor, hein? perfeitamente. E olha, tá vendo como é só gastar um dinheirinho que se tem bom gramado? Eles trocaram o gramado em 10 dias. 10 dias! O gramado dá pra fazer show, dá pra fazer o que você quiser na sua arena. Só bota um gramado, olha lá. 10 dias o gramado tava em ótimas condições pro jogo de hoje. Só nesse momento aí que tava um pouquinho empoçado, né? Que foi mais no início do papado ali jogo, no né? início do jogo. Mas o gramado em ótimas condições para Bahia e Tava Internacional mesmo. jogarem O na Rogério Fonte Ceni Nova. deve ter agradecido muito. Essa Aí terra, o quê? O quê, moço? Nessa terra em que se plantando tudo dá menos gramado. É isso. É. E gramado dá no mundo inteiro, com qualquer menos temperatura, menos aqui. Menos aqui. O gramado do Santiago Bernabéu, ele fica subterraneamente lá e O fica do Grêmio vivia ruim. Foi trocar a direção da arena, agora tá um Passou a tapete investir lá. Parece o tapete. gramado de Wembley. É isso. Agora a arena do Grêmio. Fala, Mansur. Não, agora, mesmo com... Exaltei. Ainda... mas é um assunto que irrita às vezes. Oh, irrita. Mas mesmo com ainda com muito desfalque... E apesar pênalti da volta do infantil aí do Juba, Bernabé. O jogo teve Muito aí o lance do infantil. pênalti, né? O Bernabé... Mudou a regra do futebol, né? De domingo pra cá. Ah, sim, porque Você o viu isso? empurrão... Porque os critérios... Empurrão com o braço é pênalti. Com dois, não. É estranho. Agora, por que o Bernabé empurrou? Não tinha necessidade O ali. jogador tá né? correndo pro fundo, assim. Isso é a Muito famosa, infantil. Tinha tempo de repente, fazer ali o é corte, a famosa né? Cortar caminho. preguiça de correr atrás. Você tá desligado e você quer procurar algo que te criminaliza aí. E depois isso aí eu nunca vi, ó. Essa eu não me lembro de ter visto um gol. Três Tribote. chutes. Ó, Futebol é sorte, mas desse tanto aí eu nunca tinha o visto. William José teve 3 chances. Caraca, cara, é Ó, recorde. isso primeiro aí. o goleiro pegou dele, depois ele deu na trave. E aí A partir do momento, os deuses... Olha, o Ivan falou, tô com sorte, não tô mais. A partir do momento que tem o segundo rebote, eu sei que é surpreendente, ninguém vai esperar que vai ter um terceiro, mas aí já era para a defesa pois ter é. chegado mais firme, Vacilaram. né? O mesmo Isso jogador pegar... mostra um pouco esse momento- lado emocional, competitivo tá ligado, do né? Inter, principalmente fora de casa. Isso que fez um bom primeiro tempo ainda. só faltaram pegar uma bandeirinha pra torcer ali, né, pro O que me goleiro. chamou a atenção do Inter, assim, o jogo teve mais ou menos o roteiro que a gente esperava, né? O Bahia com a bola tentando criar, não era um primeiro tempo de tantas oportunidades claras, o Bahia tinha tido uma ótima chance e depois surgiu o pênalti. Mas o que me chamou a atenção ao longo de boa parte do jogo é como o Inter, ofensivamente, quase não existiu no jogo. Foi muito pouco. E mesmo que esteja com essa linha de 5, esses 3 meio-campistas mais volantes Isso, mesmo, né? isso. E 2 atacantes, mas você tem 2 alas que você pode ajudar. O jogo realmente não fluiu. Então, o primeiro tempo ele foi mais equilibrado, mas o segundo tempo foi bem mais sofrido, assim. Sem parece que passar uma perspectiva de que poderia acontecer algo. Fora que teve a expulsão que matou de vez o Inter no jogo, né? A hora Coitado, o que menino, né? O jovem, o Alisson, né? O Alisson foi expulso, acho que corretamente, né? Uma entrada correto, por cima, pega a caçola Correto. da Tanto que chuteira até à os- canela e foi forte a entrada, né? Até Com os jogadores do impacto. Bahia iam cumprimentando o menino, porque realmente... 17 anos. Ele acabou errando, acho que não sei se é primeiro jogo Primeiro. dele. É, Meio pesado isso, porém, inocente. Alisson, isso aí vai vir muito mais coisa aí pela frente, mas o Inter, no sentido geral, mesmo com os 10 jogadores, não estava dando indício de conseguir construir, porque os seus melhores jogadores e mais talentosos também estão fora. Agora, seria o Bahia, em dado momento, flertou com pagar um preço alto por não ter conseguido fechar o jogo, mesmo no 11-10, e matar a partida. Porque até no final do jogo houve uma falta É isso na aí. lateral da Isso grande aí. área, desnecessário. O jogador do Inter caminhando com a bola para a linha lateral, acho que era o Bernabé, caminhando com a bola para a linha lateral. Aí chega o jogador do Gilberto. Bahia, foi o Gilberto, né? Gilberto. Comete uma falta, falta, empurrando ali, dando uma bola parada mercado, uma para o falta no Internacional. mercado. Exato. Dando o- uma falta lateral que, numa bola vadia, como a gente faz, poderia ter saído gol de empate do Até Inter eu brinquei que naquela altura. na transmissão parecia comentário econômico, né? É. Bernabé fez tudo que o mercado quer. Exatamente. É por aí. Olha, só para mostrar a classificação atualizada para vocês aqui, tá no nosso telaço aqui do Troca de Passes. O Bahia, então, indo a 49 pontos,
se aproximando do Mirassol ali no G4. 3 pontos a diferença do Mirassol de Rafael Guanais para o Bahia de Rogério Ceni. O Bahia cada vez mais Bahia e Inter ali agora, no G6. agora estão no mesmo número de jogos, né? Estão atualizados. Exato, Se você exato. pensar E o Inter do lado de cá, né? Cada vez mais próximo da zona do rebaixamento. Tem que ser 4 legal, pontos hein? de vantagem para o Vitória. Com 29 jogos igual ao Vitória. Isso. Mas Atlético e Santos que estão atrás do Inter tem 28. Não significa que vão ganhar, porque tem ganho poucos jogos, mas por isso que estão aí. Mas é só essa ressalva. Se você pensar em termos de G6, o Bahia hoje em relação ao Fluminense, que é o 7º, abriu 8, o Fluminense tem um jogo menos ainda, o Fluminense tem um jogo, está devendo um jogo ainda. É a garantia de 5, pelo menos. Pelo menos 5 pontos ele abriu de gordura em relação ao primeiro time fora do G6, considerando ainda que isso muito possivelmente possa aumentar, né? Você tem Flamengo e Palmeiras com possibilidades na Libertadores, dependendo de quem for o campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro está entre os primeiros e está dentro da Copa do Brasil. 8º Vasco e o 9º São Paulo já tem os 29 jogos, assim como o Bahia. Em Inter, o menino acabou de ser expulso, o Alisson, né? Tem 17 anos de idade, entrou bem no jogo. E um acidente, sabe? Um acidente. Infeliz, né? Espero de verdade que isso não influencie no futuro do garoto, que tem um futuro brilhante, é jovem ainda. E eu fiquei bem triste com a expulsão dele, a forma que ele saiu de campo, né? Bem triste também, assim. Complicado para um jovem de 17 anos de idade. Foi um acidente, obviamente, e é isso. Só para não influenciar no futuro do garoto, né? Acidentes acontecem, infelizmente foi expulso, mas tinha entrado muito bem, tem um futuro gigantesco pela frente. Bom, assunto encerrado lá na Fonte Nova, Bahia 1, Internacional de Porto Alegre 0. Bahia, um triunfo fundamental para as pretensões do Bahia, que é chegar na Libertadores, entrar na zona ali na zona Libertadores, entrar não, que já está, né? Mas se manter para essa briga por vaga de Libertadores direto. Agora, e parabéns ao Bahia, parabéns que assim, cada jogo que passa vai melhorando, né? Bahia vai pegar Libertadores, né? Ganhou só de 1-0, só de 1-0 do Inter. O Inter tá muito mal, de fato, mas é um Inter. Então não é fácil ganhar do Inter, não. Pelo contrário. Agora, o Inter começa a se coçar e presta bem atenção, hein? São 4 pontos da zona de rebaixamento. Então, presta bem atenção, porque... Tô aqui me recompondo, tentando absorver o que aconteceu na vitória do Bahia por 1-0. O Inter começa o jogo super bem, cria chances, mas como sempre, não finaliza, não define o gol. Depois disso, o Bahia foi se acomodando, foi se organizando, um jogo com muita chuva. O Bahia é um time superior na tabela, superior em ações, hoje mais compactado, uma equipe com opções que funcionam mais. O Rogério Ceni passa por um momento bem positivo com a equipe, ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras em Salvador, goleou o Grêmio por 4-0. E de verdade, o Inter até teve vontade, teve ímpeto, mas faltou qualidade. 3 zagueiros, 3 volantes, um ataque inoperante outra vez. Sem a figura do Alan Patrick ou de um construtor, de um homem que organiza jogadas e que distribui a bola que vem da defesa para chegar no ataque, o Inter mostrou que não tinha condições de vencer a partida. Um placar curto, de 1-0, o Inter teve suas oportunidades, mas o Bahia foi superior, aproveitou o jogo. Uma penalidade infantil cometida pelo Bernabé, que é um jogador que tem oscilado muito na temporada. O goleiro Ivan me parece ser uma boa solução, parece ser muito sólido, tanto que o William José, para converter o pênalti, precisou de 3 oportunidades. E eu tô aqui, tentando entender mais uma derrota. Entendo a posição do Inter no campeonato, ela é justificável pelo futebol pobre apresentado. E agora contra o Fluminense vai ter que ser uma guerra. E eu não sei se o Inter tem condições de disputar essa batalha com as suas forças completas. Vou acompanhar o Flamengo, me ligar na Libertadores, porque de fato hoje o time do Inter me deixou ainda mais preocupada. E tô de pijama, tô vestida de qualquer jeito,
Hoje nem a camisa do Inter eu coloquei. Hoje fiz a escolha por... Enfim, nem sei o que eu escolhi. Eu sei que eu tô chateada. É que houve até uma brincadeira lá nos bastidores do Jogo Aberto, né, entre mim e Renata Fã, e ela dizia assim, pô, será que o estoque de gols do Bahia terminou? Né, na esperança de que o Inter não fosse goleado mais uma vez. E eu realmente estava preocupado com isso, porque às vezes você estica a corda muito no jogo, não que o Bahia tenha feito muito esforço para golear o Grêmio, né? Mas às vezes você estica a corda, daqui a pouco, né, você se atrapalha no jogo subsequente. E cara, o Bahia perdeu pro Vitória, por exemplo, um clássico, ok, no Barradão, mando do Vitória, mas vamos lá, né? Um time tá no Z4 e o outro tá no G4, né? Buscando lá o G4. Então, mesmo assim, se atrapalhou e acabou perdendo. Perdeu outros pontos também importantes, o Bahia nesse campeonato. Agora, cara, a diferença técnica é muito grande. E o Inter tinha muitos desfalques. Tava sem o Alan Patrick, sem o Carboneiro, que pra mim é o principal jogador da temporada nesse momento, recorte recente. Tava sem o Alan Rodrigues no meio de campo. Tava sem o Brian Aguirre, lateral direito. Então, assim, o Ramon e o Emiliano Dias, na teoria, buscaram uma estratégia de se defender, evidentemente, né? Uma linha mais defensiva, né? Uma linha de zagueiros aqui, ó, com o Alan Benítez e o Bernabei como alas, eu já vou falar sobre isso. Aí o Vitão, que saiu no primeiro tempo ainda machucado, entrou o Cleiton Sampaio, o que é sempre um problema, né? Porque a diferença técnica entre os dois é muito grande, com o Mercado e o Vitor Gabriel, zagueiro pela esquerda. Esses três zagueiros, os dois alas, que quando apoiam atacam, mas na verdade defendem numa linha de 5. Meio de campo com o Thiago Maia e o garoto Luiz Otávio, depois mais no final entrou o Bruno Henrique. E o Bruno Gomes, que começou a partida no meio. Vocês sabem, né? Ele era lateral com o Roger, mas ele é volante de origem. E na frente o Vitinho e o Borré. Só que o Inter, ele surpreendeu todo mundo, porque o Bahia, por exemplo, contra o Grêmio, ele imprimiu uma blitz muito grande nos minutos iniciais, que com 10 minutos de jogo estava 2-0. Só que o Inter fez o quê? Fez um contraveneno. Ele começou a marcar alto, atacou o Bahia, surpreendeu o Bahia e deu um calor no Bahia nos primeiros minutos. A ponto de o Inter perder alguns golzinhos. Jogou melhor os primeiros minutos. minutos. Até que o Borré meio que se atrapalha depois da defesa da falha da defesa, mas estava impedido, eu acho. E, cara, o Inter começou a chegar. Começou a chegar e tal, e eu falei assim, o que tá acontecendo? Mas aí isso durou 15, 20 minutos, né? Esse ímpeto do Inter. O Bahia botou a bola no chão, como é um time organizado, que sabe fazer isso, se propôs a construir suas jogadas e a partir dali o Bahia pressionou e perdeu seus gols também. Tem uma rebatida do Ivan, que o Michel Araújo, ele meio que não espera a bola bate nele, se ele tá 1 centímetro pro lado, a bola entra no gol, né? Mas ela saiu do ladinho da trave. Depois teve uma jogada pelo lado esquerdo do Luciano Juba, que é muito bom jogador, né? E o Jean Lucas de perna esquerda e o Ivan defende em cima. Então o Bahia já poderia ter chegado ao seu gol. Mas, cara, o Inter, até por esses minutos iniciais, aí depois teve uma outra escapada do Vitinho, fez um enfrentamento, cara, ok. Um enfrentamento que, até pelos desfalques e pelo momento do time, algo que eu não esperava. Só que aí o senhor Bernabei, que esse ano não apareceu, fez uma temporada espetacular no ano passado, obrigou o Inter a comprá-lo, né, do futebol escocês lá, foi o melhor lateral do esquerdo do futebol brasileiro no ano passado, e esse ano ele realmente só compromete, teve problemas extra-campo, cara, assim, um problemaço. E aí, o Ademir, que obviamente tem essa característica, contra o Grêmio, tô citando muito o jogo contra o Grêmio porque foi um jogo que eu acompanhei, porque me envolve muito e porque foi o último jogo do Bahia, inclusive. O Ademir deu um calor também na defesa do Grêmio e fez o mesmo na defesa do Inter, especialmente em cima do Bernabei. Aí o Ademir dá um corte meio que juvenil assim no Bernabei. O Bernabei meio que dá o espaço e empurra o Ademir dentro da área. O Flávio Rodrigues de Souza só aponta a marca da cal. E aí, gente, vem o fato que ele é muito preocupante. Porque assim, não é só um fato, né? Mas a gente precisa se convencer. Eu sei que eu faço esse vídeo aqui para muitos torcedores do Inter ou torcedores de outros times que estão, sei lá, atentos ao meu olhar sobre o Inter. A gente precisa se convencer, todo mundo, independentemente para quem você torce, de que o Inter está correndo risco de cair para a Série B. Porque não existia esse risco até pouco tempo atrás. Mas o futebol que o Inter joga e a tabela do Inter, ela tem mostrado complicações. Ganhou do Botafogo, a gente viu que foi um fato isolado. Ganhou do Sport, jogando muito mal. E acabou encontrando 2 gols. E aí quando você encontra adversários minimamente melhores, o Inter tá tendo dificuldades. Pessoal, então tá aí a análise, né, do Chico Garcia, da Renata Fã, do Felipe Melo, do pessoal do Troca de Passes, a respeito dessa derrota do Inter para o Bahia, né? O Inter começou muito bem o jogo, depois parece que o time cansou, o Bahia se ligou, né, na tática do Inter e o Bahia tomou conta do jogo, fez um gol, poderia ter feito mais. E o Inter tá complicado, hein, pessoal? O Inter tá a 4 pontos da zona de rebaixamento, o Vitória tá crescendo, subindo de produção. O Santos tá louco para não cair. Tem o Atlético Mineiro também, que tá ali naquela zona da confusão ali. Então vai ser um final de campeonato aí bem acirrado. Se o Inter não abrir o olho, pode brigar até a última rodada para não cair.
e tem 4 ou 5 times ali, né, que estão brigando para fugir dessa última vaga. Para mim, Fortaleza, Juventude e também o último colocado não vão se salvar, pessoal. Eu creio assim que o Sport, no caso, eu creio que essa última vaga vai ficar entre esses times: Santos, Vitória, Atlético Mineiro e, se o Inter não se ligar, o Internacional, hein, pessoal? Vocês acham o quê? Deixem aqui nos comentários, galera. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem seu like no vídeo para não perder nada aqui no canal. Até o próximo vídeo.